O filme começa com um homem afro-americano chamado André, caminhando sozinho por um bairro tranquilo, até que ele começa a ser seguido por um carro branco. Ao perceber os perseguidores, ele tenta despistá-los dando uma meia volta, mas ao olhar novamente para o veículo, percebe a porta aberta. Ele fica confuso e aterrorizado, e acaba sendo surpreendido pelo motorista, que o neutraliza com uma chave de braço e o leva para dentro do carro. A cena corta para o nosso protagonista, Chris Washington, um fotógrafo afro-americano que está se arrumando e terminando de fazer as malas. Sua namorada, Rose Armitage, aparece em sua porta, e ela está prestes a levá-lo para conhecer seus pais pela primeira vez. Antes de partirem, Chris pergunta a ela se seus pais sabem que ele é negro, temendo que sejam racistas, mas Rose garante que seus pais não são desse tipo e vão gostar muito dele. No caminho até lá, Chris liga para o seu melhor amigo Rod, que trabalha como oficial de segurança do aeroporto. Rod foi encarregado de cuidar do cachorro do amigo enquanto ele está fora nessa viagem. Chris coloca a chamada no viva voz porque Rose queria dizer um oi, mas acaba ficando com ciúmes por causa de uma brincadeira dos dois. Rose o provoca e eles brincam, mas de repente um cervo atinge o para-brisa, assustando o casal. Eles saem do carro e encontram um dos retrovisores quebrados e o cervo morrendo. O casal decide chamar a polícia, mas no meio do interrogatório o policial pede para ver a identidade de Chris sem motivo algum. Furiosa com a atitude do oficial, Rose intervém o acusando de ser preconceituoso. Os dois retomam a jornada até que finalmente chegam à residência dos pais da garota. Pela casa gigante, a gente pode perceber que a família é muito bem de vida. Dean Armitage, o pai de Rose, é um neurocirurgião, enquanto Missy, a mãe dela, é uma psiquiatra. Enquanto Dean o leva para passear pela casa, Chris fica bem desconfortável pelo fato do zelador e a governanta da família serem negros. Percebendo o desconforto do genro, Dean explica que seus funcionários costumavam trabalhar como cuidador de seus pais, mas depois que eles partiram dessa para melhor, não suportava a ideia de os demitir, e por isso resolveu os manter por perto. Depois do passeio pela propriedade, os quatro se sentam na varanda para conversar. Os pais da Rose anunciam que vão dar uma festa em casa no dia seguinte. Durante a conversa, descobrimos que a mãe do Chris perdeu a vida em um acidente de carro quando ele ainda era muito jovem. Como o assunto parece bem delicado, os pais passam a falar sobre o vício do jovem em tabaco. Eles o percebem bem inquieto, e Dean sugere que Chris tente a terapia de hipnose de Miss. Enquanto conversam, a governanta Georgina os servem uma bebida e podemos ver claramente que existe algo estranho nela. Com uma expressão de felicidade extremamente forçada, a governanta se distrai olhando o horizonte e acaba derrubando bebida na mesa. Ao ver isso, Missy a manda ir embora para o seu quarto descansar. Depois desse incidente constrangedor, somos apresentados a Jeremy, o irmão mais novo de Rose. Ele acabou de chegar da faculdade de medicina e veio passar o fim de semana com a família. Durante o jantar, Jeremy está bem bêbado e alterado. Ele revela uma história embaraçosa sobre Rose no ensino médio. Missy vai pegar a sobremesa e deixa os três conversando. Agora repare bem quando ela abre a porta. Olha só como a Georgina tá parada estranhamente lá dentro. É uma cena bem rápida, mas deu pra você perceber que tem algo bem errado com ela, não é? De volta à conversa, a atmosfera fica tensa, quando Jeremy começa a perguntar a Chris sobre quão bom lutador ele é. Menciona como a composição genética dos negros os torna mais fortes em comparação com as pessoas brancas. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Jeremy se levanta e começa a provocar Chris para uma luta. Antes que partissem pra briga, Missy impede Jeremy de atacar o namorado da irmã. Quando o casal finalmente tá sozinho no quarto de Rose, ela reclama furiosamente sobre o quão estranha e preconceituosa sua família tem sido ao longo do dia. Ela pede desculpas a Chris porque não esperava que eles fossem assim. Mais tarde, naquela noite, Chris não consegue dormir, então ele decide ir lá pra fora para fumar. De repente, ele percebe que o jardineiro Walter tá vindo em sua direção, mas o homem simplesmente passa como se Chris nem estivesse ali. Quando ele se vira, encontra Georgina na janela, que tá encarando o próprio reflexo. Aparentemente, ela não consegue o ver. Quando Chris volta para dentro, ele encontra Missy tomando chá na sala de terapia e decide se juntar a ela. Missy começa a questioná-lo sobre seu hábito de fumar e pergunta se ele gostaria de tentar a terapia dela agora. Mas antes que o rapaz respondesse, ela começa a mexer o chá e o barulho tá estranhamente afetando Chris. A mulher começa a fazer perguntas bem delicadas sobre o que ele estava fazendo no momento em que a sua mãe perdeu a vida.
Mesmo se recusando a falar, o som da colher de chá mexendo de alguma forma o faz responder. Missy continua insistindo sobre aquele momento traumático em particular do seu passado, e com o tempo ele começa a chorar e depois fica completamente paralisado. Ela explica que ele está da mesma forma em que estava no dia da tragédia com a sua mãe, sem conseguir fazer nada. A mulher dá um comando bem estranho, o que o faz sentir como se estivesse afundando em sua própria mente. Chris tenta desesperadamente estender sua mão e sair daquele lugar assustador, mas não consegue. Missy explica que ele está preso no lugar profundo, onde sua consciência fica presa em um vazio, enquanto seu corpo ainda está paralisado na cadeira. Chris apaga e misteriosamente acorda na cama de Rose, com uma mensagem de seu melhor amigo Rod. O rapaz acaba deduzindo que tudo não passou de um pesadelo. Ele percebe que sua bateria está fraca, então coloca o seu celular para carregar. Mais tarde, Chris decide sair para tirar fotos do ambiente, se deparando com o jardineiro Walter. Os dois acabam conversando. Aqui dá para você notar que existe algo muito errado com Walter também. Seus olhos parecem distantes e seu sotaque soa como um branco dos anos 50. Ele também menciona o hábito de fumar de Chris e pergunta se a terapia com Missy funcionou, provando que o seu pesadelo era real. Depois de sair de perto do jardineiro, o rapaz pega um cigarro e quando vai levar à sua boca faz uma cara de desaprovação e desiste, indicando que a terapia realmente funcionou. Chris fala com sua namorada sobre a hipnose que experimentou, a levando a pedir desculpas pelo que sua mãe fez. Logo em seguida, os dois observam da janela enquanto dezenas de brancos ricos chegam para a festa anual da família dos Armitages. A maioria dos convidados são velhos brancos, que começam a agir de forma estranha ao ver Chris. O casal encontra uma senhora, que pergunta a Rose se Chris é melhor na cama, já que ele é negro. Is it true? Is it better? Wow. Depois ele e Rose conversam com outro casal de idosos, que comenta que a pele negra tá na moda, o que deixa Chris enojado, o fazendo ir embora. Ele decide procurar algo bonito para fotografar com sua câmera. É nesse momento que Chris encontra outro homem negro na festa, chamado Logan King. O jovem fotógrafo decide abordá-lo, só que assim como Walter, ele fala e age como um velho branco. Um momento, amigo. Sua esposa, estranhamente muito velha, interrompe a conversa dos dois para informar que alguém gostaria de vê-lo. Enquanto Logan se despede, Chris fica ainda mais confuso pelo fato de Logan não parecer entender como funciona um toque de mãos. Mais tarde, o jovem fotógrafo encontra um cego na festa chamado Jim Hudson. Chris o reconhece, já que ele é um conhecido apreciador de arte, que acabou ficando cego devido a uma doença genética. Ao contrário dos outros que mencionam a raça de Chris nas conversas, o homem admite ser um fã de seu trabalho e o elogia por ter um grande olho para fotografia. Depois de uma péssima experiência conhecendo pessoas na festa, Chris sobe as escadas para o andar de cima da casa. Todos lá param de falar e começam a olhar para cima. Ele retorna ao quarto de Rose e fica confuso quando encontra o carregador do telefone desconectado. Afinal, ele se lembra de ter o colocado para carregar. Desconfiado, ele vai até outro quarto e encontra Georgina lá, deduzindo que deve ter sido ela quem desconectou o seu telefone. Chris conta a Rose sobre o que Georgina supostamente fez, mas a mulher não acredita que a governanta quis fazer algum mal com isso. Ele fica no quarto por um tempo para ligar para Rod. O fotógrafo diz que a mãe de Rose o colocou sob hipnose para fazê-lo parar de fumar. Rod acha isso esquisito e alerta que os brancos adoram fazer coisas estranhas com as pessoas, mas Chris garante que tá tudo bem. Depois de desligar a ligação, ele é surpreendido por Georgina, que também fala como um velho branco e não entende nenhuma gíria moderna. It's fine. I wasn't trying to snitch. Snitch. Chris confessa como estar cercado por tantos brancos o intimida. Ouvindo isso, ela parece tentar dizer alguma coisa, mas acaba recuando e começa a chorar, com um estranho sorriso no rosto. A governanta diz que os Armitages são muito bons para eles e os tratam como se fosse da família. Depois dessa conversa estranha, ela vai embora. Se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui é porque tá gostando e tá doido para descobrir o mistério macabro que rola aqui, não é? Então deixa seu like e se certifique que você tá inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme que agora é o momento que a história fica cada vez mais sinistra. Quando Chris volta para baixo, ele encontra Dean conversando com um grupo de idosos. Um deles pergunta a Chris se ser afro-americano é uma vantagem ou desvantagem atualmente. Ele aproveita a oportunidade para chamar Logan e o fazer responder.
Enquanto Logan responde, Chris secretamente pega seu telefone para tirar uma foto e mostrar a seu amigo Rod, porque ele sente que reconhece Logan de algum lugar. Mas infelizmente ele se esquece de desligar o flash, e assim que a câmera dispara, Logan fica paralisado e seu nariz começa a sangrar. Ele então fica completamente alterado e se lança contra Chris, enquanto grita com ele para correr. O homem é escoltado para longe e depois vemos Dean explicando a todos que Logan é epilético, e o flash da câmera foi o gatilho para o ataque. Depois de um tempo, Logan sai da sala de terapia de Missy e anuncia que está se sentindo muito melhor agora, mas gostaria de ir para casa com sua esposa para descansar. Para aliviar o clima, Dean convida seu genro para participar de um jogo de festa, mas Rose percebe que Chris está bem desconfortável e decide levá-lo para passear. Enquanto o casal tá fora, a família e os convidados começam a realizar um estranho leilão utilizando o jovem rapaz como prêmio. O cego Dean Hudson acaba ganhando, dando o maior lance. Enquanto isso, na floresta, Chris confessa que desde a hipnose ele tá sentindo coisas estranhas. O rapaz expressa sua vontade de voltar para casa e confessa como se sente culpado por não poder fazer nada que o impedisse de perder sua mãe. Rose fica comovida e concorda em voltar para a cidade pela manhã. Tá bem escuro quando eles voltam para a propriedade dos Armitages, e os últimos convidados estão entrando em seus carros para irem para casa. Quando Chris está sozinho no quarto de Rose, ele envia a foto que tirou de Logan para o seu melhor amigo Rod. Acontece que Rod conhece o homem. Ele é André Hayworth, um cara que namorou uma de suas amigas. Ele fica completamente surpreso depois que Chris conta como André aparentemente mudou seu nome e parece estar em um relacionamento com uma mulher muito velha. Assustado com a situação perigosa que o amigo pode enfrentar, Rod tenta o alertar para fugir dali, mas seu celular descarrega na hora. Percebendo que realmente tem algo errado naquele lugar, Chris pede para Rose para ir embora na mesma hora, e ela concorda. Enquanto a namorada o deixa sozinho no quarto, ele fica curioso ao ver a porta de um armário aberto e decide dar uma olhada. Nesse momento, Chris descobre várias fotos de Rose em relacionamentos anteriores, com várias pessoas negras, incluindo Walter, o jardineiro. No meio das fotos também tem uma de Georgina. Aparentemente, o jovem fotógrafo não é o primeiro cara negro com quem Rose esteve. A garota volta para dizer a ele que tá pronta para ir, mas ainda não conseguiu achar as chaves do carro em sua bolsa. Não querendo perder mais tempo, Chris pede que ela desça, mas o irmão Jeremy tá bloqueando a porta da frente, enquanto Missy tá no corredor tomando chá. Sentindo a tensão no ar, Chris tenta apressar Rose para encontrar a chave, enquanto Dean entra na sala e começa a falar sobre como a mente branca é brilhante, embora precise de um recipiente melhor. Assustado, Chris perde a paciência e começa a gritar para Rose encontrar as chaves. Jeremy então balança seu taco de lacrosse perto do rapaz, enquanto Miss e Dean começam a cercá-lo. Rose finalmente revela que tudo estava nos planos de sua família o tempo todo. You know I can't give you the keys, right, babe? Quando Chris tenta atacar Jeremy, Missy bate em sua xícara de chá, o fazendo cair completamente hipnotizado. Ele fica incapacitado de se mover enquanto assiste a família o arrastar para o porão. Na cidade, Rod começa a ficar preocupado e tenta ligar para Chris várias vezes, mas não consegue. É então que ele decide fazer uma pesquisa no Google sobre André e descobre um artigo de pessoa desaparecida em seu nome. De volta à casa dos Armitages, Chris acorda amarrado em uma cadeira, totalmente incapaz de se libertar. A TV à sua frente liga de repente, exibindo uma gravação de um homem branco, que é ninguém menos que o avô de Rose. Hi, I'm Roman Armitage. Ele começa falando sobre como Chris foi escolhido por causa de sua vantagem genética como homem negro. Depois disso, uma gravação de chá sendo mexido aparece, o que deixa Chris inconsciente novamente. No dia seguinte, Rod vai à polícia e tenta relatar sua suspeita que seu amigo está sendo feito refém por uma família branca. Ele explica que os Armitages sequestram negros para trabalharem de forma forçada. Os policiais só riem dele, não acreditando nem um pouco em seu relato. Isso não impede Rod de salvar seu amigo, e ele tenta ligar para o telefone de Chris mais uma vez, mas dessa vez Rose atende. Yo, Ela finge estar confusa, dizendo que o namorado chamou um táxi e a deixou 2 dias atrás, mas Rod logo percebe suas mentiras. blind bitch. Ele tem a ideia de gravar a ligação.
mas ela começa a manipular, mudando de assunto e dizendo que sabe o quanto Rod gosta dela, o que o deixa bem furioso e o faz desligar. Enquanto isso, Chris acorda novamente no porão e percebe o cego John Hudson na TV. Ele calmamente explica que vai acontecer um procedimento cirúrgico, onde vão transplantar seu cérebro para o corpo de Chris. Depois que isso for feito, a consciência do rapaz não seria completamente apagada, mas ele vai ser apenas um passageiro em seu próprio corpo, se afundando eternamente naquele lugar profundo. Acontece que a família de Rose está transferindo os cérebros dos velhos brancos para os corpos dos jovens negros, os dando novas características físicas e uma macabra imortalidade. Só que no caso de John, ele quer os olhos de Chris, por isso deu o lance mais alto no leilão. Então, só para esclarecer melhor para você que não entendeu, Walter, Georgina e Logan são pessoas presas em seus próprios corpos graças à hipnose da Missy. A família já faz isso várias vezes, e depois do procedimento, eles costumam leiloar alguns deles para seus amigos ricos, por isso os Armitages são tão bens de vida. Depois do término da ligação, Chris percebe o algodão saindo do apoio da cadeira. A TV liga novamente, e a gravação do chá sendo mexido aparece, forçando Chris a se preparar para desmaiar. Na outra sala, Dean começa o procedimento de transplante de cérebro, enquanto Jeremy vai buscar o rapaz. Ele remove as correias que prendem Chris à cadeira e prepara um soro, mas quando não estava olhando, o jovem fotógrafo bate nele com uma bola de lacrosse. É mostrado que Chris bloqueou o gatilho da hipnose, tapando os ouvidos com o enchimento de algodão puxado da cadeira. Depois de nocautear Jeremy, ele olha para o busto de veado na parede e tem outra ideia. Como o filho ainda não voltou, Dean sai para procurá-lo. E é quando Chris aparece e enfia os chifres do animal nele, o fazendo sangrar até o último suspiro. Dean acaba caindo e derrubando uma vela, que ateia fogo na sala de cirurgia com Jim Hudson anestesiado dentro. Chris sobe as escadas e fica cara a cara com a mãe de Rose. Ele derruba a xícara de chá da mesa antes que ela o pegue. Missy saca um objeto pontiagudo e apunhala a palma da mão dele. Enquanto os dois lutam um contra o outro, Chris consegue dominá-la e acerta a faca em seu olho. Quando ele finalmente chega à porta da frente, Jeremy aparece e o prende com uma chave de braço. O rapaz consegue esfaqueá-lo na canela e pisa em seu crânio para garantir que ele permaneça sem vida dessa vez. Enquanto isso acontece, Rose está lá em cima ouvindo música e pesquisando fotos de homens negros sem camisa. A mulher mal sabe o que está acontecendo. Chris encontra as chaves e liga o carro de Rose, só que assim que começa a dirigir, acidentalmente bate em Georgina. Sentindo pena dela porque sua própria mãe também perdeu a vida depois de um atropelamento, ele a leva para dentro do carro. Rose ouve o barulho e corre para fora com um rifle enquanto diz a palavra vovó. É nesse momento que percebemos que Georgina tem o cérebro da avó dela. Por isso, a governanta tinha falado que os Armitages os tratava como se fossem da família, porque realmente ela era da família. Isso é realmente de explodir a mente, não acha? Georgina começa a atacar Chris enfurecida porque ele destruiu a sua família. Isso causa um acidente de carro, que acaba tirando a vida da mulher. Aqui podemos ver a cicatriz da cirurgia de transplante de cérebro em sua cabeça. Depois do acidente, Chris cambaleia para fora do carro, enquanto tenta evitar os disparos de Rose. De repente, o jardineiro Walter vem correndo em sua direção com Rose dizendo "Pegue-o, vovô", nos revelando que o avô de Rose também fez o transplante de cérebro. Walter joga Chris no chão, mas o rapaz rapidamente tira uma foto dele com um flash da câmera, que desperta a pessoa real daquele corpo. O jardineiro pede o rifle a Rose, como se quisesse acabar com Chris, mas em vez disso acerta no estômago dela. Ele então aponta o rifle para si mesmo e tira a própria vida. Chris rasteja até Rose e começa a sufocá-la, mas não tem coragem de ir até o fim. De repente chega um carro da polícia e ela grita por socorro, mas felizmente é na verdade um carro de segurança do aeroporto, que pertence a ninguém menos que Rod, o melhor amigo de Chris. Os dois entram silenciosamente no carro e vão embora, deixando Rose sangrando no meio da rua. E esse foi o recap do filme Corra, de 2017. Caso você queira o assistir completo, tá disponível na Netflix. Minha nota pra ele é 9 de 10. É incrível a tensão que ele tem a partir do momento do acidente com o cervo. Nesse filme você consegue sentir bem o medo do protagonista. Eu achei isso bem bacana e macabro ao mesmo tempo. Fala aí nos comentários qual é a sua nota e o que você achou do filme. Se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assista esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um garoto foi treinado desde os 5 anos para tirar a vida de seus inimigos. Te vejo lá, hein?